pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui mais uma aula bem rápida sobre uma matéria muito cobrada e muita gente necessita aí dessa matéria em diversas questões de matemática, e a matéria que eu vou trabalhar é a matéria de trigonometria, né? Então, uma matéria bem procurada aí pelos alunos aí com diversas dúvidas. Então, a matéria se chama trigonometria. Basicamente, para deixar mais completo, trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Então, vou verificar o que seria essa trigonometria. Basicamente, o que seria trigonometria no triângulo retângulo? Trigonometria são razões entre os lados. Essas razões têm nome, ok? Então, primeiro, desenhei aqui um triângulo retângulo. Então, um triângulo que tem um ângulo reto, ok? Vocês sabem de praxe que esse é o ângulo reto, o lado que está oposto ele tem o nome de hipotenusa. Vou botar HIP e vou simbolizar simplificadamente por H. H significa hipotenusa. Esse cara aqui você conhece como cateto, né? A gente chama ele de C, né? E esse cara aqui, que é o outro lado, também é chamado de cateto, também vou chamar de C, tudo bem? Porém, na trigonometria, eu não vou trabalhar somente com um triângulo sem informação dos ângulos. Ou seja, eu não vou trabalhar somente os lados do triângulo. Eu vou trabalhar também ângulos e os ângulos agudos. Eu vou dar um exemplo para minha aula toda se desenvolver. Digamos que eu tenho um ângulo em destaque aqui, certo? Digamos que esse ângulo tenha uma medida qualquer que eu chamei essa medida de alfa. Tudo bem? Diante dessa situação, os meus catetos eles passam a não ter somente esse nome, eles passam a ter também sobrenome. O que significa isso? Esse lado aqui está na frente do ângulo, não tá? Então, ele é chamado de cateto oposto, porque está na frente. E esse lado aqui está do lado, esse cateto está do lado. Então, ele é chamado de cateto adjacente. Então, o O significa oposto e o A significa adjacente. Beleza? Então, eu tenho um triângulo agora que tem hipotenusa, que é H, cateto oposto e cateto adjacente, tá? Se você quiser simplificar também e chamar esse cateto oposto somente de O de oposto, e o cateto adjacente somente de A também, fica até mais fácil para explicar. Porque justamente nesse contexto aí que eu vou finalizar a minha aula de trigonometria. Já, Humberto? Já. Lembre-se dessa palavra aqui, só, cá, toa. Basicamente, você vai lembrar dessa palavrinha aí, só, cá, toa. Ué, o que é isso, Humberto? Não estou entendendo isso daí. Ué, pessoal, vamos lá. O que seria só? S-O-H, o primeiro trio de letras. Esse só significa o quê? O S é uma relação trigonométrica chamada seno. Se simboliza por S-E-N. O seno do ângulo em questão é exatamente igual a S é seno. Tá vendo que tá O e H? Você bota O dividido por H. Então, como eu tinha dito no início da aula, a razão entre esses lados do triângulo retângulo, ela gera o que a gente chama de seno, ok? A mesma coisa a gente tem para o segundo trio de palavras, que é o K, né? O C significa cosseno aqui. O ângulo em questão é o ângulo alfa, ok? Então, e sobrou A e H, não é? Então, é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para finalizar, a gente tem o terceiro trio de letras, que é o TOA, ok? E o ângulo em questão é o ângulo alfa, então a tangente a tangente vai ser representada da seguinte forma, né? Tangente do ângulo em questão, que é o ângulo alfa, é igual a T tangente, quase letras que sobram aqui, O e A, não é? Então, é O dividido por A, beleza? Então, as três relações são essas. Você precisa de gravar somente essa palavrinha estranha aqui, só, cá, toa. E aí, você tem toda a trigonometria para você, beleza? E em muitos casos, agora eu já vou para uma parte mais aplicada, tipo exercício, exemplo,
em muitos casos a gente usa alguns ângulos, a gente chama esses ângulos de ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus, ok? E aí, basicamente, a gente faz da seguinte forma: uma musiquinha muito ruim, não sei se vai ficar bom eu cantando, creio eu que não vai ficar bom. Então eu tenho uma tabela aqui que aqui é seno, aqui é cosseno e aqui é tangente, ok? Então você faz assim, tipo uma musiquinha de Natal: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então vamos lá: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí você vai cantando a musiquinha, mas é bem estranho, né? Aí você vai colocar a raiz em todos os números, exceto 1 que não precisa, ok? Beleza? Então eu tenho essa configuração inicial. Aí no final da musiquinha fica: a tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, o finalzinho da musiquinha de Natal. Na descrição do vídeo eu vou colocar essa musiquinha toda, eu tenho vergonha de cantar, mas basicamente eu tenho essa tabela de valores, ângulos notáveis, ângulos mais usados, né? E basicamente eu tenho essa configuração aí. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Digamos que uma pessoa, aqueles exemplos tradicionais, né? Esses problemas tradicionais, digamos assim que eu tenho uma árvore aqui, ok? E a pessoa quer medir a altura da árvore, beleza? Então, digamos que eu tenho a árvore aqui. Aí tem um bonequinho aqui olhando aqui, certo? Digamos que a distância de onde ele está apoiando um instrumento, alguma coisa, para o chão, digamos que tem 1,80 m, certo? Beleza, exatamente a minha altura. E aqui, mentira, tá, gente? E aqui eu tenho uma configuração que dá exatamente um triângulo retângulo. Porém, digamos que ele mediu a distância que ele estava da árvore até a distância que ele estava da árvore, né? Digamos que aqui dá 3 metros. Se aqui der 3 metros, aqui for 1,80 m, a medida do início do triângulo aqui, e esse ângulo aqui for, por exemplo, sei lá, 60 graus, qual vai ser a altura da árvore? Então, a altura da árvore eu vou chamar de H. Eu não sei qual é a altura da árvore, é isso que eu vou descobrir. O que eu vou usar? Trigonometria. Todo mundo olhando aqui, por favor. É uma questão clássica. Eu tenho... desenhei o triângulo pelo lado contrário, mas não tem problema. Vocês sabem que embaixo é 3. Vocês sabem que o ângulo é 60. E vocês sabem que vocês estão procurando a altura aqui, tá? Vou chamar essa altura aqui de X, tá? Então, essa medida aqui é a medida X. Beleza? Beleza. Perceba o seguinte. Qual é o nome dos lados em questão? Se esse é o ângulo, esse aqui está embaixo, então esse aqui é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é 3. Obviamente, esse cateto aqui, que é o cateto oposto, vale X. E a hipotenusa? A hipotenusa não me interessa, ela não entrou na questão, não é um objetivo e ele não me deu valor. Então, eu vou usar a relação que tenha O e A. Se você voltar nas relações e ver OH, A e H, O e A. Então, a única relação que tem O e A é exatamente a relação tangente. Então, é isso. Você só vai escrever o que eu expliquei. Então, muita atenção, presta atenção aqui. Olhando a relação aqui em cima, escrevendo aqui. Tangente do ângulo em questão, o ângulo da nossa questão, o ângulo 60, tangente de 60 é O sobre A, igual está na relação aqui que foi dada. E aí você termina a questão. Qual é a tangente de 60? 60, tangente, raiz de 3. O vale X. A vale 3. Embaixo da raiz de 3 tem 1, multiplica cruzado e terminamos a questão. X vezes 1, X. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73.
Então, vai dar 3 vezes 1,73, que vai dar exatamente 5,19. Ah, Humberto, significa que a altura da árvore tem 5,19? Não, a altura no triângulo. Logo, qual é a resposta final? Então, a resposta final vai ser, como eu vou desenhar aqui novamente. Eu tenho um triângulo, certo? Eu tenho um triângulo aqui, né? E eu tenho a altura do menino aqui, que é 1,80 m. A altura do triângulo eu acabei de achar que é 5,19. E a árvore, ela tá pegando essa parte toda aqui até aqui embaixo, certo? Então, qual é a altura da árvore? A altura da árvore vai ser 1,80 mais 5,19. Tudo bem? Então, um exercício clássico de trigonometria que eu queria passar para vocês para fechar essa mini aula de 10, 11 minutos sobre isso daí, sobre trigonometria. Então, a árvore tem aproximadamente 7 metros, ok? Forte abraço, tamo junto, bons estudos, compartilhe, deixe seu gostei e fica com Deus.